seja muito bem-vindo ao nosso podcast Descomplica aí, que hoje vai trazer um assunto que é meio nebuloso ainda, que é a reforma tributária. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, vem com a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente traz um assunto complicado para descomplicar para você. E o nosso bate-papo de hoje é com a Maíra Saíta, ela que é contadora, agora advogada também, vai tentar desmistificar, descomplicar, se é que é possível, Maíra, descomplicar este assunto nebuloso. Você me deu uma tarefa difícil descomplicar isso aí, hein? Seja muito bem-vinda, Maíra, como vai? Obrigada, eu tô bem, Roberto. E você, tudo certo? Tudo certo, graças a Tá bom. Deus. Para a gente começar aqui, Maíra, o que propõe a reforma tributária? A gente sabe que é um assunto, né, que vem vindo há Tem anos. habilidade, o assunto. Entra governo, sai governo, e a gente consegue sempre empurrando com a barriga, Aham. falando da bendita ou maldita, depende do ponto de vista, reforma tributária. Mas o que a gente entende hoje, que é necessário, né, ter uma mudança, a gente precisa disso. Agora, o que é essa bendita reforma tributária? Então, a reforma tributária, ela é discutida, Roberta, há mais ou menos 30 anos. Eu falei a minha idade brincando, eu tenho um pouco mais, mas Ainda tava de fralda, vai. não, gente, muito tempo, né? Ela, como você falou, ela é muito necessária. Tem muita gente que tá fazendo cara feia, tal, por conta de governo. Eu falo, gente, esquece o governo. Esquece, eu não gosto de entrar em pautas políticas, não gosto, não sou adepta disso, mas algo que é muito difícil para os brasileiros entenderem é que, seja qual for o presidente que tiver lá, cara, ele não manda nada. Uhum. Né? Quem manda lá são a Câmara, os Tem congresso, senadores, é o exatamente. Congresso, né? E o pior de tudo é que muita gente que a gente votou não tá lá por causa do coeficiente eleitoral e são esses caras que estão cuidando de algo tão importante. Isso me assusta um pouco. É, esse fanatismo político e Uhum. não saber como a engrenagem funciona mesmo, eu acho que isso é um pouco assustador. E são eles que estão discutindo isso. E nem começou direito ainda, porque a Câmara aprovou, mas ainda vai para o Senado. E assim, a Câmara aprovou umas pautas. Como que eu vou dizer? É que eu sou uma contadora que eu não gosto de usar muito uma advogada. Hoje eu estava conversando com uma amiga, eu falei: você viu o linguajar da advogada? Que maravilhoso. Mas assim, eu vou falar do jeito que eu falo mesmo. Eles aprovaram umas pautas muito loucas. Assim, umas coisas. Ó, só pra você ter ideia. Vamos cobrar IPVA de lancha e jatinho. E a aeronave, acho que também, não era? É, Acho que entra. jatinho, não é? Exatamente. É. Aí eu falei, não, ou eu tô ficando doida, porque, gente, IPVA é para manutenção de rodovias. É, então, era, né? Agora, depende da praia que você tá e do espaço aéreo que você ocupa. Então, assim, tem umas coisas que estão lá que não vai passar, né? Assim, que é delírio. Então, você vê o pessoal que tá lá cuidando das nossas leis, como é assustador mesmo, né? Porque eles não têm nem noção do que eles estão escrevendo Não, lá. quando a gente vê, são pontos, como você tá falando, né? São pontos loucos, às vezes. E não Isso, só da reforma tributária, isso a gente de pode tudo. pegar qualquer outro assunto. Uhum. A grande questão dessa reforma, né, Maíra, até pra gente trazer para as pessoas, o que que é? É fazer um combo, É. um único imposto? Então, tudo que a gente estudou até hoje, tudo que a gente conhece de imposto, qual é a proposta, né? Não, Sim, não que vai o que acontecer. eu vou te falar hoje aqui, Roberto, o que a gente vai conversar aqui, nada é certeza. É tudo especulação, Uhum. tá? Mas a ideia é de que tudo que a gente conhece hoje, ICMS, PI, PIS, COFINS, contribuição social, IRPJ, todos os impostos que a gente conhece, e eu brincando com as minhas colaboradoras, eu falei, gente, sabe tudo que a gente estudou a vida inteira? Joga no Cara, lixo. esquece. A gente vai ter que esquecer e fazer de novo. Então, a ideia deles é eliminar todos esses impostos e criar dois impostos chamados IVAs, que a gente também não sabe o que é. Tá. Tá? O que aconteceu muito que foi engraçado na prática, né, no escritório, no dia seguinte dessa aprovação na Câmara ainda, né, que ainda vai para o Senado, que a gente ainda não Uhum. sabe de nada. Oi, tudo bem? E aí, como que vai ficar meu imposto agora? Não, Calma. não, não, lindo, segue normal, tá?
este ano segue normal. Este por vários ainda, por muitos anos ainda. Eu brinco que quando terminar a implantação, eu vou estar me aposentando. A gente começou, né, Maíra, falando que são 30 anos de discussão, e Uhum. só para as pessoas entenderem, a gente está tendo um desenho mais fácil do que pode ser a reforma Isso. tributária, vai para votação. Se acontecer tudo certo, 2026 começa a implantação até 2033, é isso? 2000, isso mesmo. Ou Isso seja, sim, a gente não vai estar mais aqui. Não, também nem tanto, né? isso são prazos, porque que nem, ó, vou te dar o exemplo do E-Social. O E-Social foi o que unificou e criou um sistema novo para a folha de pagamento, para os Tá. funcionários, né? Hoje, antigamente era mais burocrático, tinham várias guias separadas, INSS, FGTS, R, era tudo separado. Hoje é uma só. Isso, olha, eu não sei nem te falar exatamente quando foi que começou essa história do E-Social, mas 2010 para um pouquinho para frente, faz muito tempo. E ela veio realmente a ser implementada Agora, um a ano, dois, funcionar mesmo, total agora. criteriosamente esse ano. Ano Ano passado. passado para esse ano, tudo para esse ano, a unificação da guia foi para esse ano. Então, para você ver como tudo que a gente fala agora é especulação. A gente não sabe se vai ficar. Óbvio que não vai ser desse jeito, porque tem propostas alucinógenas ali. Uhum. E Nesse combo aí entra imposto de renda? entra, Entra? entra, colocaram. Mas Colocaram sim. aí, porque Só hoje, colocaram lá imposto de renda e como vai vamos ver ser, o que vai seja o que fazer. Deus quiser. Isso, é. Tá. Restituição, coisa, Ouvi falar pra... de cashback. O Isso, que é isso, colocaram gente? uns negócios, Cashback umas é o que coisas todo mundo assim. quer, né? Tu vai na loja, não sabe nem por que tá Então, comprando, mas tu vai ganhar o aí cashback. vai ter cashback de imposto de renda. Como que isso vai funcionar? Não sei. Não sei o que eles vão fazer, se você vai ter direito de gastar aquilo em algum lugar ou, sei lá, É debitar o em que a alguma gente conhece de conta. restituição? Ou É o que eles querem fazer com a restituição. Então, hoje o dinheiro que eu pego e uso no que eu quiser, Você talvez vai eu não poder ter possa um usar, cashback. não possa usar no que eu queira. Eu tenho que Então, usar em um outro pagamento. eles não deixaram isso claro, se vai ser opcional, ou se vai ser obrigatório o cashback, ou se você vai poder escolher. A modalidade. Só colocaram lá tá meio assim, seja o que Deus quiser. A gente não sabe Maíra, eu ainda sei que é muito uma como pauta vai ser. difícil exatamente É, porque não tem nada fechado, né? Mas a gente está dando um esquenta aqui para as pessoas entenderem porque é o assunto do momento. e para também não se desesperarem, Roberta, Isso. porque estão muito nervosos. O que eu tô te Porque falando é assim, real. Me vai ligaram afetar a perguntando vida de como todo que vai ser mundo. meu imposto esse mês. Eu falei, meu, relaxa, cara. Não, vai demorar muito, muito. Tá. Muito. Então, assim, ó, quando a gente está falando isso porque você está falando provavelmente de empresas, né? PJ te Isso. acionando. É, ok, DAS, DAF, sei lá quais são Não os vai mil existir nomes. mais, é. Você vai jogar tudo fora. Todas essas suas informações de como, quais são os. Isso, então, porque que nem dentro da DAS, o que que é cobrado dentro da DAS? Imposto de renda à pessoa jurídica, COFINS, contribuição social, tudo isso unificado dentro da DAS. Isso já foi uma reforminha, né? Do Simples Nacional. Não vai existir mais. Vai ser a tal da, por enquanto, vai ser a tal da IVA. Tá. Isso, de certa forma, pelo que você analisa hoje, isso pode ser algo benéfico, vai beneficiar todos os níveis econômicos. Tá beneficiando quem mais? Mais pobres, mais classe média, mais ricos? Não tem como a gente saber. Roberta, pelo que eu li, o Brasil tem grandes chances de ser o maior taxador de impostos do mundo. Ou seja, vai piorar. Hoje a gente paga imposto até maio, né? Acho que são 5 meses de trabalho para pagar só o imposto, né? Isso é uma média. Mais ou menos. Ou seja, pode Isso, ser a que a gente gente trabalha ganhe 5 só meses. 5 meses, então, e pague os outros Pode ser, estão fazendo uma média aí que 7. nós vamos pagar 27% de impostos, vai aumentar muito, mas assim, não sei, né? A Esperamos gente que está trazendo não, que... calma para você e histeria ao mesmo tempo. Exato, isso que eu te falei foi mais uma especulação, Sim. né? Porque a gente tá lendo muito, toda hora aparece alguma notícia.
E isso foi mais uma especulação, que pode acontecer isso. Sobre investimentos, por exemplo, hoje muita gente, né, opta de repente por deixar o dinheiro investido ao invés de comprar o imóvel, porque hoje se você compra um imóvel, põe para alugar, o valor desse aluguel, eu preciso pagar imposto. Dos investimentos, não. Também? Não, Não. não, Então por as pessoas, enquanto continua igual. pode ser que mude? Pode ser que tudo mude. A gente não sabe como vai ficar, mas por enquanto segue tranquilo. Segue o barco. Segue tranquilo. Até o dólar tá bem baixo, tá bacana de Tá ótimo, comprar. vamos viajar? Pra ver se a gente sai. Tá, mesmo que não vá viajar, tá bacana de comprar, né? Pra viajar depois. 4,75 mais ou menos, tá bem gente. bacana. Tá uma hora boa de comprar. Mas quanto a investimentos, por enquanto, normal. Mas que pode mudar, pode. A gente tem, então, tem uma nota aqui dizendo que a reforma tributária, ela cria o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. Essa questão do ISS, ela é uma discussão que até os deputados da nossa região estão tendo. Essa eu duvido Exatamente. que passe. Então, porque imagina, gente. Agora eu vou te dar minha opinião pessoal mesmo. Ok. Essa eu acho que não vai. Como que você não vai tributar o serviço? O que você faz com a prefeitura? Morre? Porque assim, ó, você tem essa realidade aqui na nossa região, né? Vamos lá, por que Santos é tão rico? Você tem o porto. Por que São Vicente sofre? Porque não tem indústria, não tem de onde tirar. Isso E mesmo. aí faz o quê? Porque na Você não viu o verdade, que aconteceu como é que você vai Cubatão distribuir? quando teve a Fecharam as- pandemia e tiveram que reduzir ISS para as indústrias continuarem, não fecharem? Degringolou tudo, até o hospital fechou. Uhum. Por quê? Porque faltou ISS. Não se vive só de imposto predial. Infelizmente, não. Essa fora as IPVA para que eu também acho que não passa IPVA para lancha, eu só não sei que a lancha comece a andar na BR. Eu também acho que não passa, porque essas são bem estapafúrdias assim mesmo. Acho que não Não, e passa assim, não. a gente vai ter isso sim, né? Se passar, né, Maíra, a gente vê que vai ter um peso nas cidades, e aí a gente, em vez de falar de tá dando avanços em relação à economia, a gente vai ter um retrocesso gigante. Não, então, gente, mas daí é a hora da gente cobrar quem a gente votou aqui para as nossas cidades, né? Esse pessoal tomar a frente e defender a gente. Eu não acredito que não tenha que ter uma reforma. Por exemplo, eu vou te falar de ISS. ISS é uma bagunça. Por quê? Porque é assim, você imagina. ISS, ele varia de 2 a 5%, tá? Que é o imposto sobre serviço. Sobre serviço. Isso em cada prefeitura, para cada atividade. Aí o cliente te pergunta: eu vou abrir uma empresa de, sei lá, serviço de contabilidade. Quanto que é meu ISS? Não sei. Depende da Eu cidade. não sei qual que é a cidade. Aí se ele me fala, vou abrir um serviço, eu não sei qual que é a tua atividade, eu não sei qual que é a tua cidade, e em cada uma é uma porcentagem. Não é que, por exemplo, contabilidade, Sim, serviço é qualquer assim, cidade qualquer é cidade. tanto. Eu acho que se pudesse organizar isso, ia ser legal. Que continuasse indo para cidades, né, sendo cobrado ali nessa Isso. esfera, mas que seja único. Isso, algo único, Padronizado, algo né? padronizado, algo organizado. Esse tipo de reforma é bacana, né? Facilitar a vida tanto do contribuinte quanto de quem está trabalhando para que esse imposto chegue lá para as prefeituras. De alguma forma, Maíra, você acha que a reforma tributária ela pode prevenir corrupção? Não. Nenhuma medida pode garantir isso, porque isso vai muito da pessoa, né? A pessoa que quer dar um jeito, Dá um nó, ela né? vai dar um jeito. Hoje eu acho que afunilou muito, né? Com toda a tecnologia que existe hoje, todo esse sistema integrado, tudo é digital, toda a informação vai para nota eletrônica, tudo isso facilitou muito, muito. Uhum. Muito mesmo. Diminuiu, assim, sonegação, tudo diminuiu absurdamente, de verdade. Mas quem ainda quer, e ainda tem muito uma cultura assim: o meu primo faz há 2 anos e ainda não me pegaram.
Nossa, gente brasileiro, né, cara? Aí a gente Triste. fala, orienta, mas cada um faz com a sua empresa o que a Uhum. gente quer, né? A nossa função é orientar. Mas eu acho que pode coibir, inibir, diminuir, como já diminuiu muito, mas extinguir, não. Não. Maíra, vamos falar um pouquinho de você? Vamos? Você é contadora, mas quem te acompanha nas redes sociais sabe que a gente falou no início que você é uma contadora diferente, não é aquela contadora quadrada. Se você observar a Maíra Saíta nas suas redes sociais, além de você entender de contabilidade, porque ela explica muito bem, você vai se divertir. Como é que surgiu essa ideia? E por que descomplicar e deixar um assunto tão assim, não vou falar pesado, mas é um assunto Essa técnico, foi a ideia. né? Leve. Isso, foi isso. Quando eu me propus a ir para as redes sociais, porque eu não era uma pessoa de rede social, nada disso, eu era cara crachá mesmo, gostava muito do operacional. Eu falei, olha, gente, se não for para fazer do meu jeito, eu não faço. Se não for para ser eu não faço. E ainda o meu pessoal do marketing falou assim, então, Maíra, mas se não for você, não engaja. Uhum. Porque as pessoas só engajam com quem é o que é mesmo. Se não, não vai. Eu falei, então tudo bem. Falei, óbvio, né? Não vou falar Vocês vão palavrão, não deixar eu vai nada fazer de. do meu jeito? Mas eu também não sou aquela pessoa que vai colocar o terninho e ficar lá, oi, tudo bem? Olha, não, não Uhum. é o meu perfil. E a ideia foi justamente isso que você falou. Mostrar que a contabilidade não é esse bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, ela é fácil quando ela Bem é explicado, né? quando ela é feita por alguém que entende do Sim. assunto e que goste do assunto e mostrar que sem contador o Brasil para. Uhum. O que eu estou tentando mostrar para todo mundo é que a nossa profissão é a mais importante do Brasil. Gente, sem contador não existe nada. Eu falo, como que a nossa profissão é tão desvalorizada se é ela que rege tudo? Se não somos nós, não tem Câmara dos Deputados, não Uhum. tem arrecadação, não tem prefeitura, porque quem calcula tudo somos nós. Sim, até nessa bagunça toda que a gente está Somos falando, né, nós. de reforma tributária, é em vocês que vai cair o Só trabalho. nós. Só nós. Uhum. Daí eu falo, o que eu mais tento hoje é trazer a valorização para a nossa profissão. Porque eu falo, meu, a nossa profissão é a mais importante do país. Sem nós, o país para. Se todos os contadores se juntarem e fizerem uma greve, para. Na pandemia, nós trabalhamos igual Sim. cachorro. E ninguém nunca falou da gente. Se não fosse a gente, teve o auxílio para os funcionários receberem metade do governo, Uhum. metade da empresa fomos nós que fizemos. Para poder postergar o pagamento de impostos, fomos nós que fizemos. Para conseguir parcelamento com desconto para as empresas, tudo Tudo foi o contador. contador. E ninguém falou disso. Então, hoje, o meu grande movimento é para que nós sejamos notados e valorizados de acordo com o que nós merecemos, com o que o tamanho da importância da nossa profissão. Agora, você recentemente também virou advogada, é isso? Virei, E aí, virei. virei, Por que virei. virou advogada? Então, o direito veio junto da contabilidade mesmo. Ele é até histórico, né? O direito e a contabilidade são um braço um do outro. Se você puxar na história, você vai ver. Contabilidade é uma ciência humana, não é uma ciência exata, como muita gente pensa. É um braço do direito. E eu comecei a sentir muita necessidade na parte tributária, questionamento dos clientes. Por mais que eu soubesse muito do que eu estava fazendo, muitas vezes eles iam conferir o que eu falei com algum advogado. Ah, é mesmo? Então eu vou lá conferir com o advogado. Eu falava, caramba, o cara não confia no que eu tô falando. Trabalhista, a mesma coisa. Ah, você falou. A história do funcionário dentro da empresa, quem sabe ela desde o registro até a demissão é a contabilidade. Uhum. Aí a gente sabe tudo, tem todas as informações, entregava para o advogado e Nada. nada. Aí eu falei, não, gente, tá na hora da gente reverter essa situação. E a desvalorização também. Infelizmente, quando não é algo que eu queria, mas que muitas vezes eu tenho que fazer, quando eu me imponho enquanto advogada, o tratamento muda.
Uhum. É, Infelizmente, não tem como. Por mais que eu saiba muito mais de contabilidade, que é a minha zona de conforto, quando eu já tive um colega advogado que um dia falou: essa contadora tem que tomar cuidado com o que ela tá falando. Isso foi recente. Eu só estava dando uma instrução para o meu cliente. Aí eu falei: ó, fala para ele que eu sei exatamente do que eu tô falando. Além de ser contadora, eu sou advogada também. O tratamento dele mudou mudou comigo. imediatamente. Assim, eu falei: gente, isso é tão feio. Tão feio. A contabilidade é uma Felizmente profissão tão acontece. É. bonita, tão necessária, e a minha luta é para que isso seja reconhecido. Claro, de forma leve, como você falou no Instagram, eu quero tornar isso cada vez mais leve, cada vez de mais fácil entendimento para quem me segue, para quem me acompanha, mas para que a nossa profissão seja valorizada como ela merece. Um sonho, A valorização da contabilidade. uma decepção. Ter que fazer direito para ser valorizado. Muito bom. Estudei muito, cara, para isso. Meu Deus do céu, só eu sei o quanto eu estudei. Para a gente finalizar aqui, Maíra, qual a sua expectativa? O que que você espera até de ver do nosso país, da nossa região no próximo ano? Cara, eu quero fazer a Baixada Santista ser notada. Essa é a minha missão para os próximos anos. Não existe um grande nome da contabilidade notado no nosso país. Eu fui num evento recentemente onde um palestrante subiu e denegriu a imagem de Praia Grande. Eu sei que foi numa conotação de brincadeira, mas eu senti muito aquilo na Uhum. hora. Para mim foi um impacto muito grande. Ele citou assim: ah, seria muito legal estarmos na praia hoje, porque era sábado. Mas óbvio que não em Praia Grande, né, gente? E assim, a minha família é emancipadora de Praia Grande. A minha família, o meu bisavô foi quem construiu a primeira ambulância da Santa Casa de Santos. Nossa, Então a que Baixada bacana. Santista mora no meu coração, Tem uma assim, história, né? Faz é, parte. aquilo na hora, eu tava gostando do evento, sabe quando você toma um baque assim? Eu falei: eu vou fazer a Baixada Santista ser notada. Vou levar o nome da contabilidade junto com a Baixada Santista pro Brasil reconhecer isso. Compromisso feito e isso sai antes da reforma tributária, viu? Ah, sai bem antes. Maíra, muito obrigada. Prazer enorme estar com você. Obrigada pelas suas informações, pelo Eu que seu jeito agradeço. leve. E vamos ver até quando sai essa reforma tributária. Ah, vai demorar, a gente vai conversar bastante ainda. Eu que agradeço, Roberta. Brigadão mais uma vez. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo Descomplica. Até lá.